Então, 3, 2, 1 e claquete. E mais uma perguntinha antes de começar. Temos alguém novo aí da semana passada para hoje? Ou não temos? Não? Não? Me disseram que tínhamos? Não tínhamos? Não temos? Falaram mentira para mim? Meu Deus. Então vamos tocar o barco. Ai. Negões, um excelente bom dia para você. Voltando um pouquinho, a gente disse que é possível eletrizar um corpo via atrito. Quando a gente pega dois corpos diferentes e esfrega um no outro, um tem a tendência de doar elétrons e o outro de receber, e com isso haverá transferência de elétrons, deixando os dois corpos eletrizados, um positivamente e o outro negativamente, correto? E aí nós fomos para a letra B, eletrização por contato, foi o assunto da nossa última aula. E o que eu disse para você na eletrização por contato? Que quando a gente encosta os corpos, eles buscam o equilíbrio, de forma que eles vão trocar elétrons, né, vão trocar carga elétrica, até que eles atinjam o equilíbrio na carga elétrica. Porém, eu deixei muito claro para você que isso ia acontecer, asteriscos, se os corpos fossem idênticos. Está escrito isso no seu caderno? Considere duas esferas idênticas, tá ou não tá? Sim. Legal. Então, o que a gente vai falar hoje para finalizar aquele conceito todo é: e se as esferas forem diferentes? Se elas tiverem um tamanho diferente? Eu já me adiantei, e você que é bom de matemática já sacou tudo, né? Se as esferas tiverem tamanhos diferentes, eu disse na última aula, vai rolar uma proporção. E você, oh, entendi. Então, como vai funcionar esta proporção? Bora ver de coleles, né? Então, hashtag considere agora, né? Duas esferas condutoras, bonitinho, né? De tamanhos diferentes. Legal. Simon, então diz para mim, a eletrização por contato ou a carga final das esferas depende do tamanho delas? É. E quando a gente vai falar de tamanho da esfera, imediatamente eu vou pensar no seu raio, já que estamos falando de uma esfera. Então, a quantidade final de cargas depende do raio? Sim. Yes, I am. Ok? Então, nós vamos ter aqui esferinha número 1, esferinha número 2. E a gente vai colocar as duas em contato. E é evidente que o cara vai falar para você alguma informação importante, como, por exemplo, né, primeira informação, qual delas está eletrizada? Vou colocar aqui. Perfeito? E vou dizer que essa esfera 1 tem uma carga 1 de 20. 20 o que, Simon? Ah, microcoulomb. Nossa, Simon, micro é essa letrinha grega aqui. Lembra que na última aula eu cheguei a comentar para você das subunidades, né? Vou até colocar aqui rapidinho para você dar uma printada aí, ou até copiar, mas tem que ser rápido, tá? Mili, lembra? Micro é algo que a gente acaba falando, talvez, né, ao longo do seu ensino médio, mas vai usar mesmo muito no terceiro ano. Essas são as subunidades. Você está muito acostumado com a primeira, o mili, do miligrama, do milímetro e por aí vai, né? Então, mili vale quanto? Ah, dividido por 1000, 10 a menos 3. Micro, dividido por 1.000.000, 10 a menos 6. É tudo de 3 em 3, né? Vai caindo 3 casas. Nano, nano lembra 9, né? Da nanotecnologia, é o tamanho sobre bilhão, 10 a menos 9. E o pico, que é dividido por
trilhão 10 a menos 12. Essas subunidades aqui, vai ser muito importante você ficar ligado nelas, tá bom? Muito importante mesmo. Simon, por quê? Porque a gente vai colocar isso para você nas questões, nos testes, provas, você vai trombar com essas subunidades aí, e pode ser que as pessoas não te avisem quanto vale. Então é bom gravar, ok? Micronop, tá bom? Micronop, milimicro, nanopico, de 3 em 3, negativo. Micronop, fácil de gravar, né? A frasezinha. Na verdade, a palavra, né? No ensino médio eu aprendi dessa forma, usando o micronop, milimicro, nanopico, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Então, a carga da esfera 1 é 20 o quê? Vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente não precisa ficar colocando esse 10 a menos 6 aqui na hora de fazer o tipo de conta na eletrização. A gente vai usar mais para calcular a força elétrica daqui a pouco. Então, 20 microcoulombs e a esfera 2 tem carga nula. Carga 2, 0. Perfeito? Só que está faltando um detalhe. Qual o detalhe? O raio. Aí o doidão vai virar para você e falar assim: olha, Simon, essa esfera 1 tem o raio R. E a esfera 2 tem o raio 3R. É o triplo do tamanho. Então, enquanto essa tem um raiozinho 1R, a daqui tem um raio 3 vezes maior. Ok? Simon, o que eu vou fazer com essa informação? Bora lá. Vou apagar o cantinho aqui, micronop. Simon, não copiei. Pega com o colega ou depois pega lá na aula gravada, ok? Lindões, como você vai fazer para entender, para compreender a proporção aqui? Tem muita cabecinha matemática aí, pela numeração que eu coloquei, que já flagrou a proporção. É só entender que, no final do processo, o que tem que acontecer? A esfera 2, como tem o triplo do raio, ela vai ficar com 3 vezes mais carga que a esfera 1. Só isso, ok? E detalhe muito importante, a soma dessas cargas no fim deve ser igual à soma dessas cargas no início, porque isso tudo tem que obedecer àquela famosa, o princípio da conservação de energia e carga. O que eu sei no final do processo? Que isso aqui tem que acontecer. O somatório de cargas no início tem que ser igual ao somatório de cargas no final. E aí você pode fazer uma conta conforme eu faço. Eu vou te ensinar o modelo que eu faço. Tem gente que faz diferente, ok? Você pode buscar na apostila também, mas eu costumo fazer assim. Repare, jeitinho meu para ficar seguro. Qual que é o somatório de cargas que eu tenho no início? 20 microcoulombs mais 0, correto? Então eu tenho 20 microcoulombs. Tá aí. E quanto de carga que eu tenho no final? Simon, tem que dar 20 também. Porém, essa daqui, eu sei que no final vai ficar com uma carga, que eu não sei quanto vale, então eu vou chamar de x. Qual é a carga final de 1? X. E a carga final de 2? Eu também não sei quanto é não, mas como ela tem o triplo do tamanho, ela tem que ter o triplo da carga, 3x. Então, no final, o que nós temos? Uma carga 1x mais uma carga 2, que vale 3x. Essa é a proporção que alguns de vocês já fez de cabeça aí. Dessa forma, nós temos 20 microcoulombs e um total de 4x na proporção que eu acabei de criar. Pega esse 4 que está multiplicando e passa para cá dividindo. Quanto que vale o valor de x? 20 dividido por 4, que dá quanto? 5 microcoulombs. E o Kiko? E o Kiko que vem aqui e substitui. Qual é a carga final da esfera 1? X, que vale 5. Qual é a carga final da esfera 2? 3x. Quanto que é 3 vezes 5? 15.
E nesse momento, se você somar, 15 mais 5 dá quanto? 20, que é exatamente a carga que você tem que ter do início do processo. Então, bonitos, quando eu tiver eletrização com tamanho diferente, quem vai mandar é o raio. É o raio, por favor, ok? E aí, ó, já vou deixar de vermelhinho para você, porque é para você entender que é importante. A carga final da nossa esfera, F, que a gente também tem chamado de quelinha, ela é proporcional ao raio da esfera. Se você não lembrar o que é isso, escreve por extenso aí, tá bom? A carga final é proporcional ao raio da esfera. Ficou claro? Alguma dúvida nesse pepino aí? Ou foi tranquilo? E aí você pode fazer a mesma coisa, tá? Quando o raio for o dobro, chama um de x e o outro de 2x e joga lá na equação. Só montar uma equação de proporção, né? Linear, primeiro grau, bonitinho, conforme você já está acostumado a brincar na matemática. Lindos, alguma dúvida? Muito bom, sem dúvidas. Sim, Ana Clara, vou corrigir ainda hoje, tá? Até o final do dia a gente vai corrigir algumas questões lá para vocês, as dúvidas de vocês. Segunda questão, posso apagar? Pode, acho que pode sim. Suavidade, né? Eletrização por contato, bonitinho, pode pá, pode pay, pode pô, show. Apaguei. E agora vem um processo que, quando se fala de eletrização, é bem queridinho dos vestibulares. Bem queridinho mesmo. Principalmente se você for brincar de PISME, né? PISME 3 e tal. Ele aparece aí como um queridão para você, que é o processo da indução e polarização. E aí, de forma rápida, eu vou explicar para você, antes de ir para o quadrinho, que a eletrização por indução, e aí o próprio nome diz, né? Induzir. Bom, atrito é esfregar, contato é encostar. Agora, indução é induzir. E para induzir, você não precisa encostar. Né? O próprio nome da palavra já te ajuda a compreender o processo. Então, agora a gente vai partir para um processo de eletrização que acontece à distância, que tem tudo a ver com a força elétrica. E a gente vai mostrar para você como que funciona isso, ok? Chamamos de indução e polarização. São dois processos que têm total semelhança, ambos são processos para induzir, porém, um acontece com condutor e o outro vai acontecer com isolante. Por isso do nome polarização, por conta dos dipolos. Então nós temos agora um processo que eu vou chamar de letra C, né? E dá um nome só: indução e polarização. E vamos explicar, né, num quadrinho só, a presença dos dois. A indução vai acontecer para o corpo condutor, ok? Então vamos lá. Condutores. E a polarização vai acontecer para os isolantes, que na aula passada a gente também resolveu chamar de dielétricos. E eu amo essa questão aqui porque a galera costuma se perder em uns determinados aspectos. E eu vou explicar para você do que eu estou falando. Vamos lá. Para induzir alguma coisa, você precisa de um corpo chamado indutor, porque você vai induzir alguém à eletrização. O indutor deve estar eletrizado, ok? Para você induzir o corpo que é chamado de induzido,
tá bom? Não necessariamente é importante esses conceitos, mas é bom falar. Então, considere um bastão, que a gente vai chamar de indutor, é o bastão eletrizado. Então, suponha um bastão carregado positivamente. Simon, como é que ele foi ficar positivo? Algum processo qualquer aí, né? Não importa. E aqui, o mesmo bastão positivo. Porém, você tem aqui uma esferinha de metal e aqui uma bola de um isolante qualquer, isopor, pode ser? Isopor, uma bola de papel, enfim, né, o que você imaginar aí como sendo um isolante. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe muito bem que este cara, chamado condutor, essa esfera de metal, tem na sua superfície externa os elétrons livres. Então, para mostrar que todo condutor está em equilíbrio, a física vai desenhar essas cargas assim para você. Para cada positivo, um negativo. Tá? É assim que ela vai desenhar. Ai, Simon, você fez merda. Aí, pronto. Para cada positivo, um negativo. Perfeito? Já o isolante, a física vai ter que desenhar os dipolos. Não é o que a gente aprendeu? Vamos desenhar 3 aqui de cada lado só, tá bom? Olha lá. Para cada positivo, um negativo. Não é assim? Pronto. Tá ali. Num primeiro momento, as carguinhas estão aqui sossegadas, de boa, né? Ali no seu estado de equilíbrio. Os dipolos aqui também estão rearranjados ali dentro, no seu estado de equilíbrio. Porém, quando você chega um bastão eletrizado perto dessa esfera, o que esse bastão faz? Induz uma movimentação dos elétrons livres no condutor. Simon, como assim? Te explico. Este bastão positivo, ao aproximar-se dessa esfera, o que esse bastão positivo vai fazer com os elétrons que estão nessa esfera, os elétrons livres? Fala para mim. O que esse bastão positivo, ao aproximar, não é encostar não, só chegar perto, o que ele vai fazer com os elétrons livres que estão aqui? Os positivos vão ficar de um lado e os negativos do outro. Olha que interessante. Vamos corrigir essa fala da Ju, ok? Até para todo mundo entender o que tem acontecido na apostila, quem já foi lá dar uma estudada ou já assistiu o vídeo aula também. Lembra que esses positivos aqui, teoricamente, são a representação das cargas dos prótons, não é isso? As cargas protônicas. E os negativos são os elétrons livres. Quem é dessas duas cargas que pode se movimentar pela esfera? Os prótons ou os elétrons livres? Os elétrons. Isso foi uma resposta ou uma pergunta? Uma resposta, eu acho. Sabe? Muito bom. Os elétrons livres. E aí, olha que interessante. Entenda uma coisa. O que esse bastão faz aqui é um conceito chamado força elétrica. É aquela força à distância, aonde o corpo positivo atrai o corpo negativo, conforme a gente já aprendeu. Então você precisa compreender que nesse momento haverá uma indução tal qual os meus elétrons vão procurar vir para a ponta. Só que nesse momento acontece um balanço. Veja só, eu vou repetir o desenho. Positivo, 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 né? Vamos botar lá o positivo, positivo, tinha um positivo aqui e 2 positivos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 positivos. Perfeito? Quantos elétrons eu terei? Bom, 5 também, né, Simon? Só para a gente representar aqui, né, o equilíbrio. Nesse momento, todos os elétrons vão procurar ficar aonde? Perto do bastão positivo. O bastão está aqui na esquerda, correto? Eu só refiz o desenho aqui embaixo. Todos os elétrons vão correr para cá. Então vamos desenhar? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. O que aconteceu aqui, molecada?
Aconteceu que nesse momento você acabou de criar uma polaridade. Como assim? Um lado da esfera ficou apenas com cargas positivas. E o outro lado da esfera? Ah, Simon, ficou com positivo e negativo. Ficou. Mas quem tem mais? Qual carga que eu tenho mais aqui na esquerda? Nos elétrons. Exato. Negativo, no caso. Por isso que a apostila escreve assim, ó. No final do processo de indução, você vai ter isso aqui, ó. Então, quando você vai lá no livro, na apostila, na internet, videoaula e tudo mais, ele vai mostrar para você, na chegada de um bastão positivo perto de uma esfera neutra, o positivo atrai os elétrons e repele as cargas positivas. É a primeira coisa que você pensa, né? Mas não vamos pensar nessa questão de repelir o positivo, não, tá bom? Vamos só entender que como os elétrons são atraídos para perto do bastão, você vai acabar criando de um lado uma quantidade maior de elétrons, por isso um lado vai ficar negativo, e do outro, um lado sem elétrons, por isso ele vai acabar ficando positivo, ok? Então, o que é o processo de indução? Quando um corpo eletrizado chega perto de uma esfera condutora neutra, os elétrons se movem, aproximando-se ou afastando-se do corpo, do bastão. Aqui é um bastão positivo, então os elétrons vão correr para perto. Mas se fosse um bastão negativo, os elétrons iam correr para longe, porque negativo repele negativo. Aí eu ia ter o lado direito negativo e o lado esquerdo positivo, ok? Então é exatamente esse processo que está acontecendo e o resultado final, como que a apostila vai trazer para você, redesenhando aqui o bastão. Alguma dúvida? Eu ia te perguntar isso, por que o bastão perde carga? Não entendi? Por que o bastão perde carga? Perde nada? Perde não, tá? Bastão não perde carga. Sabe por que ele não perde? Porque ele não encosta na esfera. Ele não encosta. O tempo todo você só usa o bastão para chegar perto e induzir, ok? Em momento algum ele vai perder carga porque você não encostou na esfera para rolar aquela transferência chamada contato. Tudo bem? Eu acho Ô, que Simon, a confusão ficou só por causa do desenho, né? Eu botei só um maisinho aqui para baixo. Fala para mim. sim. Ô, Simon, você repete para mim, fazendo favor, o que você falou lá, tipo, no início, quando você começou a falar aí da, tipo, o que é indução? Que quando um corpo, não, quando um bastão é eletrizado, alguma coisa assim. Você repete para mim, por Quando favor? um corpo eletrizado se Isso. aproxima de um É só porque eu condutor tava... neutro, Entendi. o que Então, acontece? Um rearranjo dos elétrons livres nesse condutor. O tá bom. termo que vai Obrigada. aparecer na apostila, né, e por aí vai ser rearranjo dos elétrons. Exatamente esse termo. Esse é o termo rico, tá bom? Você pode Aham. puxar uma setinha aí em algum lugar e escrever, porque aqui ficou completo, né? É, eu tô Rearranjo escrevendo. dos elétrons livres, tá bom? Tá bom. Obrigada. De Ô, nada. Simon, Eu? eu posso falar que a condução, então, ela sempre vai criar uma polarização? Sim. É muito ruim isso, né? Porque você fala assim, poxa, os dois processos são de indução. Aqui você está induzindo um isolante e aqui nós vamos induzindo um condutor e aqui a gente vai induzir um isolante. Então, os dois processos são de indução. Mas no final das contas, os dois processos polarizam aquele que é induzido. Polariza. Por quê? Porque aqui eu acabei de polarizar. O que é polarizar? Dividir em dois polos. O que nós vamos fazer ali? Polarizar também. Por isso que a gente explica como um processo só, ok? Só que recebe os nomes diferentes por mera convenção física, para que fique claro que um processo é para condutor e o outro é para isolante. E você corre um sério risco, tá? De esquecer isso e trocar as botas. O meu primeiro teste
de todo o terceiro ano, eu sempre coloco esse processo aqui, sempre coloco. Talvez para vocês eu não coloque porque eu estou contando a minha pegadinha, né? Mas eu sempre coloco esse processo, explico dentro de alguma concepção cotidiana, né, o que está acontecendo. E uma das questões importantes é quando a gente tem um jato para eletrizar gotículas de água. Acontece num processo de polinização artificial, não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal esse processo. Mas existe um jato eletrizador que ele, bom, eu não falo isso no enunciado, mas ele polariza gotículas de água, ele eletriza gotículas de água. E eu pergunto, né, explico todo o processo, digo, né, que as gotículas de água são induzidas a uma eletrização, olha que legal, e pergunto o nome do processo de eletrização. São 3 perguntas, mas na letra A tá qual é o nome do processo de eletrização envolvido. E eu falo o tempo todo do enunciado que as gotículas de água são induzidas a eletrizar. Porém, água é condutor ou isolante? Quem sabe? É isolante. É Que isolante. polarização é isolante. Ela é isolante. O enunciado inteiro é falado que a gotícula é induzida a ser eletrizada, mas a resposta, devido a ela ser isolante, é polarização. Olha que sacanagem, né? Então, você pode trocar as botas ao lembrar que, tudo é indução, tudo é indução, tudo é indução, e vai errar a questão. Então, toma muito cuidado no nome, por quê, né? Aonde que está atuando. Legal? Passando para o lado de cá, o bastão positivo vai criar a mesma polaridade aqui. Só que a diferença agora é que o rearranjo não vai ser nos elétrons livres, porque o isolante não tem isso, ou tem muito pouco. O rearranjo vai ser nos dipolos elétricos. Né? Se você for explicar o processo para alguém ou para uma questão, tem que deixar claro. Rearranjo das cargas livres, quais são as cargas? Os elétrons, e aqui rearranjo das cargas internas do isolante. Quais são essas cargas? Os dipolos, de tal forma que o que vai acontecer é isso aqui, padrinho. Olha lá. O nosso bastão. Vamos fazer o desenho. O cara tem toque, né? Vamos fazer o nosso desenho com a cor certa. E aqui, né? Desenho meio porco. E aí o que eu tenho com o bastão positivo? Ele vai atrair, polarizar para perto todos os dipolos negativos. E o que vai sobrar para o outro lado? Positivo. Nossa, Simon, legal. Olha a diferença. Dipolos randômicos, né? Cada mais com cada menos. Agora aqui não. De um lado ficou menos, menos, menos. E do outro, mais, mais, mais. Resultado final lá da apostila, como que vai aparecer? Não! Errei a cor. Resultado final na apostila vai aparecer assim, ó. Eles não querem nem saber. Olha lá. Só isso. Querem nem saber. Mas igual aqui, vai aparecer desse jeito. Só para mostrar para você que você polarizou o isolante. Somente isso. Agora, existe uma pergunta aqui que eu estava esperando de alguém, mas ninguém me fez essa pergunta. Então, eu vou fazer para vocês. Antes, rearranjo dos dipolos, para você tirar um print maneiro. Qual que é a pergunta que eu estava esperando de vocês? Esses 2 processos que eu acabei de fazer aqui no quadro, eletrizou essas 2 esferas?
Simon, eu não sei, porque depois que você afastar o bastão, vai voltar tudo pro lugar, né? Olha que concepção importante da JUPS. A primeira coisa é, Simon, eu não sei porque você está ensinando para a gente processo de eletrização. E agora você pergunta se eletrizou? Sacanagem. Mas a Ju levou um conceito muito inteligente. Qual é o conceito inteligente? Essa indução só acontece enquanto o indutor está induzindo. E para ele induzir, ele tem que estar perto. Se eu pego esse bastão e afasto, jogo fora, volta todo mundo ao normal. Os dipolos voltam ao normal e os elétrons livres voltam para a sua posição. O que tem que acontecer para eletrizar mesmo? Explica para mim. Encostar de algum. Não, sem processo. Para um corpo eletrizar, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ganhar elétron? Ou perder, concorda? Perfeito. Então, para eletrizar, tem que acontecer transferência de elétrons, ganhar ou perder. Maria Rita já sacou a parada. Então, nesse processo aqui, só está acontecendo um rearranjo. Então, resposta para a minha pergunta, eletrizou? Não, Simon. Por que terceiro ano? Porque é apenas um processo de rearranjo de cargas. Aí Ritinha mandou aqui no chat, tem que ter um condutor, tipo um fio terra, para conduzir elétrons. Perfeito, Maria Rita. Sabe por que terceiro ano? O que você precisa aqui é botar elétrons para dentro ou mandar elétrons para fora. E quem é que vai fazer isso? Um terceiro carinha. Então veja bem, o processo de indução e polarização é um processo de eletrização? É sim, mas envolvendo um terceiro cara. Então, existe o indutor, existe o induzido, mas eu preciso ter um terceiro carinha, o chamado condutor de cargas, para que a transferência aconteça. Eu posso apagar isso aqui? Simon, só uma dúvida. Naquele polarização na última bolinha, tinha que ter 6 mais e 6 menos. Ou é só... Não, claro. Isso aqui é só para preguiça, tá bom? É só a representação mesmo. Show? É só uma representação, Ana, não de quantidade, mas do que ficou polarizado no final, tá bom? Perfeito? 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 Ganha um joinha gigante? Joinha gigante. Prim. Pode apagar? Sim ou não? Deixa apagar, deixa. Pode apagar, Simon. Um minutinho, Simon, um minutinho. Até 2 minutos. É porque como tem muita coisa no quadro, eu não sei se eu copiei tudo. É importante. Então, lindos, resumo, enquanto vocês estão aí se organizando, indução, processo pelo qual há um rearranjo de elétrons livres em condutores, polarização, processo pelo qual há um rearranjo dos dipolos elétricos internos nos isolantes, nos dielétricos. Dois processos super parecidos, ok? O que nos dá o bom, né? A notícia boa e a notícia ruim, o pró e o contra, que são processos fáceis de lembrar, porque são muito parecidos, e o contra é eu errar depois na hora de botar o nome do processo, se eu esquecer, né, que para isolante ele muda de nome, tá bom? Infelizmente chama polarização, tá joia? Então, matéria de boa até aqui, né? Eletricidade, sossegado, a gente vai apelar um pouco na aula de tarde, né? Hoje à tarde a gente vai apelar um pouquinho, porque a gente vai trabalhar com vetores, né? Então já peço a vocês que já vá relembrando aí os vetores
que Tarsis vai passar para vocês em breve, né, na cinemática vetorial. Então a gente vai precisar lembrar de todas aquelas propriedades vetoriais lá do primeiro ano, tá bom? A partir de hoje o vetor já entra na sua vida pedindo passagem. Ou como diria Carol, tombando. Perfeito? E podemos passar para frente? Sim ou não? Fala para mim. Pra mim tá tranquilo, tá, Simon? Ah, para mim também tá tranquilo. Entendi super de boa a matéria. É impressionante como eu entendo a minha explicação. Sério, eu entendo muito o que eu falo. É muito impressionante essas coisas. É bom isso, né? Loucura, né? É muito legal isso, né? Eu entendo o que eu falo. É maravilhoso. Lindos. Conforme não podemos deixar, né, de avisar, vamos trocar de link. Vamos lá para o link 2, tá bom? Aguardo vocês aqui no link 2. Vou tentar promover agora. Aqui está sendo de ouro, já está pronto.